Como está a sua autoestima? A autoestima é a capacidade de nos avaliar, de dar uma nota para nós mesmos. Portanto, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para você? Com relação à sua importância, o quanto você se acha importante, o quanto você se cuida, se ama, que nota você dá? A autoestima é fundamental para sermos pessoas equilibradas, de bons relacionamentos e também com boa saúde espiritual, mental, emocional e física. Mas hoje eu quero abordar os perigos da baixa autoestima. Quando uma pessoa tem baixa autoestima, ela se coloca numa situação de risco, de perigo. E vamos entender isso analisando aqui duas passagens bíblicas. A primeira está no livro de 1 Reis, capítulo 21. Note o que diz os versículos 1 a 4. Diz o seguinte: Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Então veja que o rei Acabe quis comprar ali um terreno de um homem chamado Nabote. E Nabote se negou intransigentemente a vender esse terreno. Na verdade, a lei mosaica, que era a lei que regia a nação de Israel, proibia a venda perpétua de uma herança de família. E como Nabote bem colocou, era uma herança de família, uma herança dos seus antepassados. Tanto o rei Acabe quanto Nabote sabiam disso. Mas Acabe não tinha valores nobres, valores morais, valores sociais, valores éticos nobres. E ele tinha um grande problema, que a gente vai ver a partir de agora. Veja qual foi o resultado, a reação que Acabe teve com relação a esta oposição, né? A essa resistência, a essa negação da parte de Nabote. Diz o versículo 4. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então veja, aí você vê claramente que o rei Acabe tinha baixa autoestima, ele tinha falta de autoestima. Ele se ofendeu facilmente com a resistência de Nabote, sabendo ele como rei que a própria lei proibia aquela transação comercial. Mas como Acabe não tinha valores éticos e morais elevados, ele não se preocupava com isso. Mas a questão em pauta aqui é a reação que ele teve. Baixa autoestima, porque ficou ofendido, ficou aborrecido. E olha só, ele se deitou na cama, virou para a parede e não quis comer. Agiu como uma criança, uma criancinha que fica de birra, de biquinho, não é? Torce o nariz, ou se joga no chão e fica gritando por alguma coisa que foi rejeitado a ele, né? Que não foi permitido a essa criança fazer. Então veja só, como a falta de autoestima não promove o amadurecimento emocional. E o que aconteceu é que Acabe, ele se tornou também uma presa fácil da mulher dele, Jezabel, que era uma mulher muito má, autoritária. E ela percebeu o que aconteceu e ela fez com que Nabote fosse morto para que o campo de Nabote, aquele terreno, fosse para o rei Acabe. Então Acabe, ele era uma fácil presa nas mãos de pessoas tirânicas, como a mulher dele. Por quê? Porque ele tinha baixa autoestima. A partir daí você já vê o perigo da falta de autoestima ou da baixa autoestima. A pessoa se torna volúvel e fica à mercê de pessoas perigosas. Então veja como realmente é muito ruim ter baixa autoestima. Vejamos um outro exemplo bíblico também. Eu vou ler agora Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Nos diz o seguinte:
Porém, quando Pedro, falando aqui do apóstolo Pedro, veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Então, Paulo falou que quando Pedro veio para Antioquia da Síria, ele, Paulo, ficou contra ele em público. E Paulo explica: porque ele, Pedro, estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Então, perceba novamente aí a falta de autoestima, ou a baixa autoestima. Pedro e as pessoas que cederam aos outros, que tinham uma posição de não ter amizade, né, não ter convivência com os não-judeus, então Pedro ficou com medo. A pessoa que tem baixa autoestima, ela tem medo da rejeição, medo do abandono. Pedro ficou com medo. Ficou com medo da reprovação daqueles outros cristãos da parte de Tiago. E o que aconteceu? Ele chegou até a abandonar a associação com cristãos não-judeus, por causa daquela posição dos outros. Então perceba que a baixa autoestima pode agir contra você, pode fazer com que você viole até mesmo os seus ditames da sua consciência, os seus valores éticos e morais, por medo da rejeição, por medo da desaprovação dos outros. Então, a partir desses dois exemplos, você vê o perigo da baixa autoestima. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou fazer uma imersão online, ou seja, eu vou fazer um evento online totalmente gratuito, porém fechado por videoconferência, na próxima segunda-feira, dia 21 de novembro. E eu conto com a sua presença. Lá eu vou explicar basicamente tudo o que você precisa saber sobre autoestima. E o mais importante, como você pode aumentar, fortalecer a sua autoestima. Mas para que você possa estar comigo neste evento, que não vai ser ao público, é importante que você se inscreva, que você, na verdade, entre para o grupo do WhatsApp que acompanha este vídeo, tá? Porque as vagas são limitadas, uma vez que é uma sala online que tem um número limitado de vagas. Então, para você assegurar a sua vaga, entre no grupo do WhatsApp, tá? E se mantenha informado ali naquele grupo de como acontecerá este evento. Eu conto com a sua presença e tenho certeza, vai ser muito útil para você elevar, para você fortalecer a sua autoestima. Um bom dia, um dia abençoado por Deus e uma semana igualmente abençoada.